A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, comandada aí pela deputada Caroline De Toni, aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe aborto no Brasil até em casos previstos na lei, como abuso. Lembram do PL do estuprador? Pois é, a gente tá voltando ao mesmo ponto. Quem vai dar os detalhes dessa história pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente não tem um dia de folga aqui nesse país, né? Não, e isso eu acho que até uma estratégia da própria extrema-direita, sabe? Enquanto a gente está ali, você até comentou, né, sobre essa PEC há 2 semanas, a gente estava ali mobilizado para falar, né, debater sobre a escala 6 por 1, a importância da escala 6 por 1, e enquanto isso, a extrema-direita, aí, com a figura da Caroline de Toni, tentando emplacar a PEC, e era um desejo, né, já de tentar uma PL nessa linha, e a mobilização já existia. Qual é a lógica da PEC do tal anti-aborto, que eu não tenho como chamar de outra coisa além da PEC do assassinato ou da PEC anti-vida? Porque essa PEC, ela rejeita a lógica de interrupção de qualquer gestação no Brasil, inclusive também é contra a fertilização in vitro. Então, se por algum acaso uma pessoa que gesta tem ali uma gravidez, né, de alto risco, inclusive risco de vida mesmo, né, daquela pessoa que está ali gestando, ela não pode interromper essa gestação, porque legalmente não terá mais esse direito, assim como uma pessoa que sofreu abuso, violência sexual, terá que levar essa gestação até o final e, posteriormente, dar essa criança para adoção ou cuidar, né, que acontece muito também em muitos casos, e por aí vai, sabe? A gente está falando de casos absurdos, inclusive um outro ponto são aquelas crianças anicéfalas, as crianças que não possuem cérebros. Geralmente elas falecem poucas horas após o nascimento. É cruel se obrigar uma pessoa a levar o nono mês na gestação, sabendo que poucas horas depois essa criança ela não vai ter sobrevida, e obrigar essa pessoa a ter, ainda assim, né, passar esse período todo com essa criança. Então, assim, é literalmente cruel. O termo a idade média é aqui, agora voltou, é exatamente isso que querem fazer com essa medida. E o pior de tudo, na minha visão, ainda é esse discurso de que há uma pró-vida, estamos a favor da vida, porque esse grupo não é a favor da vida de ninguém, não é a favor da vida dessas pessoas que estão gestando, não é a favor da vida das crianças, não é a favor da vida de ninguém. Eles apenas querem, né, o controle do corpo né, dessas pessoas. E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar uma matéria, na matéria que traz a informação da PEC, e a matéria também tem algumas cenas justamente do protesto que existiu no Conselho o Conselho de Justiça da Câmara, por favor. Vamos lá. Falando em Brasília, vamos falar o que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro, que é muito importante para a saúde brasileira, inclusive das mulheres, na verdade, né? A saúde das mulheres. A proposta de emenda à Constituição que acaba com as possibilidades de aborto autorizadas no Brasil foi aprovada ontem numa sessão marcada por muito tumulto ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Manifestantes ocuparam o plenário da CCJ e chegaram a interromper o andamento da discussão. E a presidente da comissão, Caroline De Toni, suspendeu temporariamente a sessão. O texto no final acabou sendo aprovado por 35 votos contra 15. Vamos assistir um dos trechos aí que teve confusão na CCJ ontem.
Tá, esse é só para a gente trazer um pouco do clima, pesadíssimo ontem lá na CCJ. Sâmia Bonfim colocou nas redes sociais, até colocou um vídeo nosso aqui do canal UOL. Ela diz: criança não é mãe. Foi nesse clima de empurra-empurra que o bolsonarismo aprovou a PEC do estuprador na CCJ, a mando da presidenta da comissão, que mandou a polícia retirar o movimento feminista à força. Nossos direitos não vão servir de bode expiatório para a extrema-direita. Vamos seguir a luta pela prisão de Bolsonaro e ampliar a mobilização em defesa das meninas e das mulheres brasileiras. Bom, do outro lado, Nicolas Ferreira publicou também nas redes sociais ali o post dele falando a respeito desse projeto e diz... E aí ela chama de PEC do estuprador, ele chama de PEC da vida, que foi aprovada na CCJ por 35-15. Ele fala: mesmo com o movimento feminista em peso para atrapalhar a sessão, aprovamos a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Essa é uma conquista histórica que esperávamos há 12 anos para proteger aqueles que são os mais vulneráveis. Seguiremos defendendo a vida em todas as suas fases. Aí ele termina dizendo: grande dia, impecável o trabalho de Carol de Toni. A gente sabe do conteúdo político e ideológico que existe no Congresso brasileiro em relação a essas questões e por isso a gente abre espaço para... Pois é, Sofia. Eu gostei de alguns comentários que eu li aqui, inclusive acho que a gente precisa sim exaltar a atuação de alguns deputados e, sobretudo, deputadas, né, da nossa Câmara. A gente tem a Sâmia Bonfim como uma deputada extremamente combativa, que está passando, né, ela já passou por alguns problemas pessoais, né, ela teve o assassinato do irmão, ela tem aí o companheiro dela sendo num processo violento de cassação, que é o Glauber, e ao mesmo tempo que ela poderia ali pedir uma licença, né, focar em outras coisas, ela está ali na linha de frente, sim, em defesa da vida, e aí sim é em defesa da vida, né. Quando a gente tem o Nicolas Ferreira falando sobre essas mudanças, confusão e o movimento feminista em peso, não é bem assim. Um grupo, sim, foi no Conselho de Constituição e Justiça para fazer o protesto solicitando a retirada. Não conseguiram, houve essa aprovação. Essa aprovação também significa um pouco da cortina de fumaça, sim, e também decide um pouco da vida política até do próprio Arthur Lira, porque agora o Arthur Lira é aquela pessoa que vai receber, né, o pedido da PEC, né, o projeto, e ele vai criar agora uma comissão especial que vai analisar se existe mérito ou não para esse projeto seguir. Ou seja, a gente tem mais uma vez o Arthur Lira, que é aquele que a gente acabou de ver defendendo o golpista, aquela pessoa que até então estava defendendo a PL do estuprador, que vai agora decidir a comissão de uma PEC. Ou seja, é muito possível que sim, ela seja aberta, mas a gente ainda tem processos a serem tomados, e um deles é justamente aquela pressão toda que foi feita contra a PL do estuprador, né? E por que é importante essa pressão? Porque a gente precisa dizer para esses deputados que a sociedade como um todo está contra esse tipo de posicionamento. E aí a gente também tem um outro problema, que é um problema legal, né? A gente teria aí uma emenda constitucional que estaria conflitando com a nossa Constituição. E aí teria um processo jurídico que certamente voltaria para o Supremo Tribunal Federal, e o STF já determinou, inclusive, que existe o direito legal ao aborto naquelas condições que são condições constitucionais e que não podem ser, né, ignoradas. E quais são essas condições que no Brasil existe o direito legal ao aborto? No caso de violência sexual, no caso de risco de vida, né, para a pessoa que está gestando, e uma interrupção, como eu falei, quando a criança ela não tem condição de sobrevida. Então, a gente tem, já é muito pouco que a gente tem, mas é um avanço justamente depois de muita luta, porque nós temos uma Constituição Cidadã, que lá em 89 tínhamos uma sociedade talvez mais civilizada do que nós temos hoje, né? Em 2024, conseguimos lá, antes de 90, aprovar uma Constituição, e agora estamos tentando mantê-la, algum mínimo, né? Manter o mínimo de condições para não regredir. É isso, Sofia, a gente vai seguir acompanhando, né, os desdobramentos.
E quem vai apoiar, né, esses projetos, até inclusive para cobrar, né? Eu acho que cada estado, cada pessoa, inclusive do Meteoro, fica aí a dica de mobilização, tá? Você vê no seu estado, mandar e-mail ali para a Câmara dos Deputados, para o seu deputado, aquela pessoa que você votou, e perguntar: você vai aprovar isso? Você vai votar nisso? Qual a sua posição sobre isso? Chega lá nas redes sociais também. Acho que se cada um de nós pegar aí 3 deputados do estado para cobrar e sair mandando mensagem, a gente consegue, né, um posicionamento legal. Acho que não dá para cruzar os braços mais diante de tudo isso, não. É isso, Sofia. Pois é, a gente tem que lembrar que no caso da PL, que eles tentaram passar mais cedo nesse ano, eles tentaram passar e não conseguiram. Teve uma mobilização muito grande e eu diria que foi aí uma das maiores derrotas da direita e do Arthur Lira, que, como presidente da Câmara, foi justamente essa, que eu achei até bem interessante porque ajuda a desmistificar um pouco aquela ideia de que, olha, gente, não vamos tocar nesse assunto, porque a esquerda sempre vai perder quando é esse assunto. E se mostrou que não é verdade. Nesse assunto, a esquerda varreu a extrema-direita. E daí não me parece surpresa que eles estejam tentando empurrar isso para frente de novo agora, quando existem outras pautas que podem, digamos, distrair dessa. Então daí as pessoas vão falar da tentativa de golpe, do kamikaze, do 6 por 1, etc. E daí já tem tanta pauta rolando que às vezes até passa batido isso, né? Então é até por isso que é importante a gente trazer isso aqui. Não pode deixar passar batido, não. Se a gente não prestar atenção, eles vão empurrar isso para frente. E daí, então, realmente é importante a gente... olha o que está acontecendo. Para não deixar passar. Não deixar passar, porque a gente sabe que se a gente bater, eles não passam. A gente já conseguiu uma vez, vamos conseguir de novo. E o outro ponto que a gente tem que trazer é o ponto de que, olha, gente, tem que avançar. Não basta impedir que eles avancem. Porque eles sempre vão estar insistindo. Eles não passaram agora, eles não passaram antes, agora estão tentando agora de volta. E se não deixar passar agora, eles vão tentar de novo mais pra frente. E assim por diante. Então o que a gente faz? A gente avança. Porque não vamos fazer de conta que a situação que temos hoje com relação à interrupção da gravidez no Brasil já é uma situação tranquila. Não é. O que a gente tem já é muito pouco. Já é muito pouco. Então tem que aproveitar para avançar. E, finalmente, não vamos ficar tentando medir. Ai, não, essa pauta aqui é mais importante, essa outra pauta aqui é mais importante, vamos focar só nessas pautas aqui que são dos trabalhadores. Gente, mulheres também são trabalhadoras. Homens trans também são trabalhadores. E você junta isso, dá mais de 50% da população. Essa é uma pauta que interessa mais de 50% da população. Então, é uma pauta, sim, importantíssima. Sim, uma pauta da classe trabalhadora. Porque a gente sabe que burguesa vai fazer aborto independente do que acontecer. Então, essa é uma pauta que daí de mais de 50% da população trabalhadora interessa. Então, não vamos tentar jogar isso de lado e dizer, não, vamos focar nessas outras coisas aqui, não nisso. Tem que focar em tudo. A gente não... Se tem uma coisa que a gente vai ter que aprender se a gente quiser ter alguma chance na hora de enfrentar a direita, é que não dá pra ficar numa pauta só, gente. Sempre vai estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Agora a gente tem no mínimo 3. Eu tô falando 3, ainda ignorando outras coisas importantíssimas que estão acontecendo. Mas no mínimo 3. O inquérito do golpe, o 6 por 1 e a PEC do estuprador. No mínimo essas 3 a gente tem que focar. E se vira pra bater nas 3 ao mesmo tempo, porque não dá pra ignorar nenhuma delas. Sofia, eu vou te pedir licença só para falar 3 dados, certo? É bem Diga. rapidinho.
O primeiro é o seguinte, que uma mulher morre a cada 28, e aí é mulher barra, né, homem trans, morre a cada 28 internações na rede pública de saúde por falha na tentativa de aborto. E o aborto é o quinto maior causador de mortes maternas no Brasil. E aí tem um outro dado, que 62% dos óbitos por aborto foram de mulheres negras, né? Então, esses dados somados, eles revelam muito sobre o que eles tentam, né? Os deputados, estão tentando aprovar, passar. Se hoje, com a nossa Constituição do jeito que é, com a permissão do aborto legal, ainda temos tantas denúncias, inclusive de violência obstétrica, de mulheres que tentaram fazer um aborto, ou que sequer, né, tiveram também um aborto espontâneo, e não tiveram atendimento humanizado nos hospitais, imagine como não haverá criminalização, inclusive dessas mulheres, e a gente falou apenas do processo de proibição, mas ainda tem que falar da criminalização, que aí seria um segundo ponto desses projetos que vêm surgindo, né, contra mulheres que não estão dispostas, pessoas que não estão dispostas a levarem a gravidez até o final. Então, sim, a gente tem que continuar a debater esse assunto, porque as pessoas já estão morrendo. Então, a gente não pode retroceder mais. É isso, Sofia. É isso, então. Chat, não saia daí que daqui a pouco nós voltamos com mais cortes. E ó, para você que está assistindo o corte, dá uma olhadinha que tem mais coisa legal para você assistir. Então, até mais!